Glória a Deus. Shalom. Bom dia. Tá tudo bem aí? Firmado na rocha? Jesus morreu na cruz, pagou um preço pelos nossos pecados, e o desejo do coração dele é que você viva uma vida plena, uma vida abundante. O próprio Jesus disse que o ladrão, ele veio para roubar, matar e destruir, mas ele diz: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Diga: vida abundante. É o que Deus tem para todos nós. Que esta manhã seja uma manhã abençoada. Sei que Deus vai falar com você, já tem falado com você. Sua fé vai ser fortalecida, renovada, e você vai alcançar o seu milagre. Pode crer. Há um milagre da parte de Deus para nós. Queridos, nós temos a oferecer à igreja muitas coisas boas. E na verdade tudo que nós queremos é que você desenvolva sua fé, seja instruído na palavra e seja um campeão de verdade. Estava conversando com o pastor Renato, ele trabalha com carnes, e é chamado pastor-chefe, tem um food truck. Ele disse: apóstolo, fui convidado para ministrar um curso sobre corte de carnes e como assar carne lá em Portugal. Olha, ministrar um curso de como assar carne em Portugal. Na verdade, tudo na vida nós podemos aprender, e tem alguém que sabe que vai nos instruir. Nós queremos oferecer a vocês, e já temos oferecido já há alguns anos, um curso de casais. Talvez você diga assim: mas eu já fiz. Mas eu pergunto: como está o seu casamento? Queridos, Deus não tem para nós um casamento mais ou menos, não. Uma coisa meio amarrada, meio turbulenta. O que Deus tem para nós é um casamento pleno. O desejo dele é que sejamos completos. O desejo dele é que esse rio flua e que tenhamos paz e sossego dentro do nosso lar. E nós queremos ajudar a igreja. E se você deseja participar, quer ser instruído e aprender um pouco mais a respeito disso, é uma ciência. Pensa que é fácil compreender a cabecinha dos homens? Ia falar das mulheres, né? Existem muitos conceitos, queridos, equivocados. Eu estava lendo as páginas amarelas da revista Veja, e há uma entrevista com a esposa do juiz Sérgio Moro. Nós vimos a integridade, o caráter, e ela coloca algumas coisas já entrando no campo feminista. E ela diz: olha, quando eu tinha 20 anos de idade foi quando nós nos conhecemos. Ele era o meu professor, nós nos apaixonamos e casamos, e ele passou num concurso para ser juiz numa cidade do interior, e eu decidi acompanhá-lo para esta cidade do interior, começando a sua jornada na magistratura. E a repórter perguntou: e hoje você faria a mesma coisa? Ela disse: hoje eu não faria a mesma coisa. Hoje ele iria e moraria lá, eu moraria aqui. Olha, imagina um negócio desse. Eu evoluí. Eu evoluí. Então, a sociedade, ela evoluiu, mas os preceitos e os princípios da palavra são os mesmos. E saiba, não são antiquados, são perfeitos. Na área sexual, você pode ser a pessoa mais realizada, vivendo os princípios da palavra. Para algumas pessoas, para viver o êxtase sexual, tem que ter muitas fantasias e buscar muitos caminhos e muitas alternativas. Não, absolutamente não. Então nós estaremos instruindo desde relacionamento, criação de filhos, o desenvolvimento da unidade. Preste atenção como que a unidade ela é fundamental para que possamos viver bem. Jesus disse que aonde não há unidade, fala de concordância, fala sobre casa dividida, onde não há, ali não subsiste. Então é fundamental que a unidade seja estabelecida dentro da sua casa. Alguns princípios básicos. Então nós queremos instruir vocês, e temos lá
a inauguração, a aula inaugural, dia 1º/8. Que dia? 1º/8, 19h30, aqui na IECG. Você pode fazer a sua inscrição, dar o seu nome lá na saída. E no final nós vamos encerrar com um jantar apaixonante, no cruzeiro, lá do Setoc. Isso é maravilhoso. Diga, no cruzeiro. Você vai cruzar aqui as avenidas e vai chegar no Setoc, e a gente vai ter um jantar maravilhoso. E ali tem alguns arranjos especiais para que você desfrute de um tempo precioso. Tá bom? Depois pegue lá mais informações. Nós temos essa lâmina aqui com todas as informações e os temas do curso. Tá bom? Agora quero avançar um pouquinho mais, reforçando mais 2 oportunidades que oferecemos à igreja na formação e no desenvolvimento da nossa fé. Preste atenção. A tua fé, ela precisa ter fundamento. Diga para o seu irmão: a tua fé precisa ser fundamentada. Você precisa ter as respostas. E nós temos 2 cursos. Na verdade temos 3. Que o primeiro é a escola de líderes, que é o início. Mas depois temos liderança avançada, nível 1, módulo 1, com essas matérias. Volta lá um pouquinho: panorâmica bíblico, doutrina do Espírito Santo e caráter cristão. Agora vamos para o módulo 2. Muita gente já fez o módulo 1. Agora preparamos novas apostilas. Trabalhamos quase 2 anos debaixo da coordenação da pastora Lil, trabalhando juntamente com o pastor Ademir, pastor Jorge, pastor Aldo, pastor Arielle. Foi muito trabalho, mas muito trabalho mesmo. E desenvolvemos um material próprio da Igreja Evangélica em Campo Grande, método estudo bíblico indutivo e aconselhamento. Então são ferramentas para que você possa crescer no desenvolvimento da sua fé, para que você desenvolva a sua chamada como pessoa, como família, como ministério, na nossa cidade, no nosso estado e nas nações da terra. Então está aí a proposta para você. Lá temos também no informativo IECG as datas de início, temos tudo. E você pode entrar lá no IECG para você e ter todas as informações. Amém, queridos? Vamos lá, vamos avançar? Abra sua Bíblia no livro do Evangelho de Lucas, capítulo 18. Eu quero ler 2 textos. São 2 parábolas. E depois estarei lendo outros textos, mais um texto que vai dar a base da palavra nesta manhã. O tema desta ministração é: o justo juiz julgará a tua causa. O justo juiz julgará a tua causa. Diga comigo: o justo juiz julgará a tua causa. Vamos lá. Lucas capítulo 18. O tema desta parábola, que está acima do primeiro versículo, na minha Bíblia diz assim: a parábola do juiz iníquo. Olha só, a parábola do juiz iníquo. E diz o texto: Jesus contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre, sem jamais esmorecer. Jesus contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre, sem jamais esmorecer. Havia numa cidade certo juiz que não temia a Deus, nem respeitava o homem. Havia também na mesma cidade certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, me importuna, hei de fazer justiça, para que enfim não volte e me importune muito. Versículo 6. Disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz.
Não fará Deus justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que os faça esperar? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Digo-lhe que depressa lhes fará justiça. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. E ele encerra dizendo: quando porém vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Agora volte um pouquinho. Nós vamos para uma outra parábola. E esta parábola, ela foi também ministrada por Jesus. E diz assim, no capítulo 11: os discípulos de Jesus vieram a ele e pediram que ele lhes ensinasse a orar. Olha só. E Jesus então ele vai falar a respeito desta parábola, e é uma parábola com o título A Parábola do Amigo Importuno. Versículo 5, ele diz: qual de vós terá um amigo, e se for ter procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem à minha casa e não tenho o que lhe apresentar? Se ele, respondendo de dentro, disser: não me importunes, a porta já está fechada e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para lhe dar os pães. Digo-vos que, ainda que não se levante a dar-lhe os pães por ser seu amigo, levantar-se-á todavia por causa da importunação e lhe dará tudo o de que ele necessitar. 9. Por isso vos digo: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois qualquer que pede recebe, quem busca acha, e quem bate abrir-se-lhe-á. Qual o pai dentre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vós, pois sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o vosso Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que pedirem. Curve sua cabeça. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos, te bendizemos por esta manhã. Que esta manhã seja uma manhã de gloriosa. Que os teus filhos saiam deste lugar tocados pelo teu Espírito, cheios da tua palavra, renovados em fé, fortalecidos em esperança. Pai, o teu Espírito é aquele que nos guia, nos dirige em toda a verdade. Eu entro nas regiões celestiais agora, autoridade para desmantelar e frustrar, ó Deus, todo o intento de Satanás que opera através de pensamentos. E que a mente dos teus filhos agora estejam completamente voltadas para este lugar, para a tua palavra. Pai, fala conosco, glorifica o teu nome, exalta o teu nome, através da minha vida e através da vida dos teus filhos. Glorifica o teu nome, ó Pai. Nós nos rendemos, em o nome de Jesus. Diga amém. O justo juiz julgará a tua causa. Nós temos trabalhado este tema praticamente por 2 meses. E é possível que você tenha colocado diante de Deus algumas coisas lá no primeiro dia do mês de junho, ou na segunda quinzena, ou talvez mesmo no mês de julho, e você ainda não alcançou aquilo que você almeja alcançar. E algumas pessoas, por não alcançarem aquilo que almejam alcançar num tempo menor, acabam desistindo, esmorecendo. Quando Jesus ele estava falando a respeito deste tema, e ele vai discorrendo a respeito de oração, os próprios discípulos de Jesus, eles tinham interesse e eles queriam aprender a respeito da oração. E é interessante porque Jesus ele fala 2 parábolas,
E as duas parábolas, elas são como que semelhantes. A parábola chamada do juiz iníquo e a parábola do amigo importuno. Jesus começa a parábola falando a respeito do dever de orar sempre e nunca esmorecer. Diga, o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Interessante porque quando nós pensamos em dever, parece que é uma carga que está sobre nós, mas a proposta da oração, no sentido não é de se colocar uma carga sobre nós, um peso sobre nós, um fardo sobre nós, mas é para nos trazer a comunhão com Deus. Nós mantemos um relacionamento com Deus e comunhão com Deus através de uma vida de oração. Então Jesus começa a falar a respeito do dever de orar sempre, sem nunca desistir. E nesta parábola, esta é a recomendação básica. Segundo lugar, com a certeza, diga certeza, que as nossas orações, elas são respondidas. É claro o texto, os dois textos falam a respeito de alguém que busca alguma coisa, busca uma resposta, apresenta a sua causa e encontra a resposta. Um num juiz chamado iníquo, outro chamado no amigo. E a parábola chama o amigo importuno, aquele que bate, aquele que insiste. Esta é a nossa chamada para nos apresentarmos diante de Deus sem jamais esmorecermos. Isso fala fraquejar, diminuir a intensidade. Deus quer e Deus deseja que sejamos intensos em apresentar a Ele as nossas causas, porque todos nós temos desejos, todos nós temos necessidades, sim ou não? Todos nós temos desejos, todos nós temos necessidades, todos nós, quer queira ou não queira, pensamos a respeito da vida eterna. Para alguns até pensam de uma forma em não acreditar que existe, mas que pensam. É impossível não pensar. O próprio Jesus, Ele está nos instruindo a nos apresentarmos diante de Deus com insistência e perseverança, sermos intensos, sem jamais desistir. Sem jamais desistir. Diga para o seu irmão, sem jamais desistir. É interessante porque na parábola Jesus fala a respeito de uma mulher viúva. Quando nós olhamos desde o Gênesis e também até o Apocalipse, o Velho Testamento e o Novo Testamento, as viúvas geralmente elas eram desprezadas, elas eram esquecidas, mesmo que haja lei para isso estabelecida na palavra de Deus sobre os cuidados que as viúvas deveriam ter, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento. Há uma recomendação bíblica debaixo da lei de Moisés para que as viúvas não sejam esquecidas. Mas quando nós olhamos para o contexto bíblico do Antigo Testamento e também do Novo Testamento, no Novo Testamento as coisas melhoram um pouco para as viúvas, mas as viúvas geralmente elas eram esquecidas, menosprezadas, desprezadas, assim também como os estrangeiros. E Jesus ele fala e ele constrói a parábola e o seu pensamento a respeito de buscar uma resposta usando a figura de uma viúva. A necessidade que ela tinha que aquele juiz iníquo julgasse a sua causa. E ela vem uma vez, a Bíblia não fala quantas vezes ela vai ao juiz, quantas vezes ela vai ao fórum, ou quantas vezes ela vai, se ela descobrisse o endereço da casa do juiz, na casa do próprio juiz. Mas que ela vai, e ela insistia, julga a minha causa. Ela tinha uma causa, ela dizia, julga a minha causa. E foi como que uma importunação, como uma goteira, até conseguir. Geralmente as mulheres usam estas armas mesmo poderosas, da importunação, para se conseguir as coisas. Dom Lynch diz assim, olha, a mulher ela sabe o que quer, ela diz o que ela quer, e ela
tem o que ela quer. Se benze aí, meu irmão. As viúvas elas eram sempre defraudadas. E Jesus então vai tomar a figura de uma viúva para dizer que é possível encontrar uma resposta. Mas a resposta que nós precisamos e buscamos, preste atenção, Deus pode, e Ele usa pessoas, mas a resposta que nós procuramos e necessitamos, ela vem de Deus. Mesmo que Ele use pessoas, Deus pode usar até animais, Deus pode usar o que Ele quiser usar. Ele é Deus. Mas a recomendação é que nós busquemos Ele, ou a Ele, a face dEle, porque Ele tem a resposta que nós procuramos e que nós precisamos. Diga: Deus tem a resposta. A nossa chamada é para nos apresentarmos diante dEle com confiança. Diga: confiança. Hebreus capítulo 4, versículo 16, há uma recomendação aqui extraordinária que diz: cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Há um tempo determinado para todas as coisas. Queridos, há respostas que nós buscamos em Deus, que elas se manifestam em nós de imediato. Há respostas que nós procuramos em Deus, que muitas vezes demora um dia, 2 dias, uma semana, e parece que tem respostas que nós estamos buscando em Deus, que já se passaram anos. Mas a nossa chamada é para que confiemos nele, não desistamos de estar diante dele, porque no momento oportuno, diga: no momento oportuno, vai se manifestar. Então é possível que algumas pessoas estejam assim, olha, já preocupadas, um pouco perturbadas na mente, dizendo: olha, a minha causa está encoberta diante de Deus. Eu quero dizer para você, a sua causa, ela não está encoberta diante de Deus, ela está visível aos olhos de Deus, e os ouvidos do Senhor estão inclinados para ouvir o teu clamor, para ouvir a sua oração. Se apresente diante dele com confiança. Jó, ele se expressa de uma forma tão extraordinária. Jó 19, 25, olha o que ele diz: diante da tribulação, da dor, da angústia, da perda, e não apenas da questão de bens, mas da própria família e da própria saúde, olha como ele se expressa: eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra, e mesmo que na minha pele, olha lá, passa um pouquinho, e depois de consumir da minha pele, então fora da minha carne verei a Deus. Olha que palavra extraordinária que sai da boca de Jó. Eu sei que o meu Redentor vive. Ele expressa a sua confiança. E depois de passar por tantas calamidades, o que vai acontecer com Jó? Ele vai ser restituído em dobro tudo aquilo que ele fora roubado. Diga: a restituição da parte de Deus para a minha vida. Versículo 15 do capítulo 13. Jó confiava tanto em Deus, que ele se expressa dizendo, Jó 13, 15: ainda que ele me mate, contudo nele esperarei, os meus caminhos defenderei diante dele. Olha a perseverança de Jó. Jó foi tocado nos seus bens, Jó foi tocado na sua família, Jó foi tocado na sua saúde, mas Satanás não pôde tocar na fé de Jó. Diz: a nossa fé, ela é mais preciosa do que o ouro. As coisas vêm, as coisas elas vão, tudo passa, mas é importante que a nossa fé seja preservada. E pela fé você pode ser restituído. Pela fé você pode ser restituído. Tem um versículo tremendo que nós ministramos por anos, e já há algum tempo a gente não fala a respeito dele, ou fala de vez em quando apenas, mas era assim, constante. Hebreus capítulo 10, versículos 36 ao 39. Hebreus 10, 36, esse texto fala a respeito da perseverança. Diz o texto:
necessitais de perseverança, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Necessitais de perseverança, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. 37. Pois ainda em bem pouco tempo aquele que há de vir virá e não tardará. 38. Mas o meu justo viverá da fé. E diz o texto: e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. O meu justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. 39. Leia para mim, por favor. Nós, porém, não somos daqueles que recuam para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Qual é a sua causa? O que você tem apresentado diante de Deus? Persevere diante dele, de dia e de noite. A sua causa será julgada pelo justo juiz. O justo juiz vai tomar a sua causa. Nós não podemos retroceder, nós não podemos desfalecer. A nossa chamada é para sermos intensos na presença de Deus. Lá estava aquela mulher viúva, como que molestando a alma daquele juiz chamado juiz iníquo. O próprio Jesus está falando e contando esta parábola. E ele fala esta parábola para que você contemple o natural e contemple aquele que é divino. Se um juiz iníquo julga uma causa por causa da insistência e da perseverança de uma viúva, imagina o Deus que nós servimos. Se apresente diante dele. Faça como Jacó. Jacó, quando ele vai retornar para a casa dos seus pais, ele vai retornar debaixo de uma ameaça de morte. E Jacó, ele tem um encontro com Deus no Val de Jaboque. Ele luta com Deus. Por quanto tempo? Por meia hora? 15 minutos? Uma hora? Diga, a noite toda. Ele luta com Deus a noite toda. Queridos, a noite toda não quer dizer simplesmente a respeito de um período do dia. Fala do tempo de dificuldade, que pode ser 2 dias, 3 dias, 4 dias, o período da noite. A Bíblia diz que Jacó, ele lutou com Deus a noite toda. Nós podemos estar diante de Deus no período em que as coisas vão bem, tudo vai bem, mas há uma chamada da parte de Deus para nos apresentarmos diante dele quando for noite também nas nossas vidas. E quando o dia estava clareando, o próprio Deus estava ali. Diz: deixa-me ir, porque o dia já está raiando. Sabe qual foi a resposta de Jacó? Eu não te deixarei ir enquanto não me abençoares. Eu não te deixarei ir enquanto não me abençoares. Algumas pessoas dizem: já falei, está falado, não vou falar mais. Não falo 2 vezes. Fale 2, fale 3, fale 4, fale 5, fale 6, fale 7, fale 8. Fale quantas vezes for preciso, e alcance a resposta que você tem procurado em Deus. Deus tem respostas. Queridos, o nosso Deus, ele é o Criador de todas as coisas. Se não existe, Deus cria. Deus cria meios, Deus cria possibilidades, Deus estabelece conexões para que as coisas sejam estabelecidas nas nossas vidas. Ele é Deus. Meu irmão, Deus traz de longe, Deus traz de perto, mas que Ele traz e a bênção se manifesta. Acredite, você não está servindo um Deus que está lá envelhecido, que não possa responder o seu clamor e a sua oração. E você também não está diante de um Deus vingativo para punir você, dizendo: olha, enquanto você não pagar pelo seu último pecado aí na terra, eu não posso te abençoar. Nada disso. Ele enviou o seu Filho para morrer na cruz, para perdoar os nossos pecados. Se confessarmos os nossos pecados, a Bíblia diz que Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Tudo que Deus quer é que você viva uma vida plena, uma vida abundante. Para isso Ele enviou o seu Filho para morrer na cruz. Acredite, meu irmão, esse é o desejo do coração de Deus.
Se preciso for, faça como Ana. Ana apelou. Ana apelou. Ela fez um voto, e aí entrou no nível de apelação. E interessante porque ela compromete o menino. Ela falou: olha, se o Senhor me der um filho, não vai se passar navalha sobre a cabeça do rapaz. Imagina, comprometeu a cabeça do menino. Ana chegou no nível de apelação, de fazer um voto. A Bíblia diz que é melhor não votar, porque se você votar é melhor cumprir o voto, tem que cumprir. Mas ela estava tão angustiada e tão desesperada e tão envergonhada, porque a marca do opróbrio estava sobre a vida dela. Era um opróbrio. Aqueles dívida é opróbrio. Dívida é opróbrio. Diga, dívida é opróbrio. Deus quer tirar você deste opróbrio. Você chega diante dele e fala: Pai, dívida é opróbrio, que esse opróbrio seja tirado da minha vida. O que é a palavra opróbrio, apóstolo? É sobremesa? Não. Desculpa. O opróbrio é vergonha. A dívida é uma vergonha. Imagina alguém na sua casa, toda semana, batendo alguém, apertando a campainha para cobrar alguma coisa. Isso não é uma vergonha? Deus quer tirar você dessa situação. Ele pode tirar você dessa situação. Pode. Deus não quer, meu irmão, e o desejo dele é que você não viva com saldo negativo no banco. Pode ter a consciência que isso é verdadeiro. É possível que você esteja vivendo nessa condição hoje, mas Deus quer tirar você dessa condição. Tenha por certo isso. Eu não estou falando aqui algumas palavras para impressionar você. Não. Vou trazer uma motivação para a sua alma. Eu estou falando daquilo que Deus, o Deus que nós servimos, Ele pode fazer. Há equívocos teológicos dizem: se você vai à igreja para buscar a bênção de Deus, você vem para quê? Você vem louvar, adorá-lo, exaltá-lo, agradecer. Mas você tem o direito. E o próprio Jesus está recomendando a forma que você deve fazer: insistentemente, sem desfalecer, sem esmorecer, sem perder o vigor, sem perder a energia. É a hora, diga, é a hora. Jacó, meu irmão, falou: não te deixo, eu não te largo, vai ter que me abençoar. Ana, aí ela extrapola e entra no nível de fazer voto, porque tudo que ela queria era um filho. Quando nós olhamos para o capítulo 18 de Gênesis, observe esse texto. Gênesis capítulo 18. Eu vou abrir a minha Bíblia e nós vamos projetar alguns versículos. Aqui fala da intercessão de Abraão por Sodoma e Gomorra. Gênesis capítulo 18. O versículo 17. Gênesis 18, 17. Olha o que Deus diz. E disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço. Parece até que Deus tem que prestar conta a alguém. Mas olha o que o próprio Deus está dizendo: ocultarei eu a Abraão o que faço. Porque a Bíblia diz que Deus não faz nada na terra sem que antes Ele comunique aos seus servos, os profetas. Quando Deus foi destruir a terra através do dilúvio, Deus chamou Abraão e comunicou a Abraão: eu vou destruir. Abraão, Noé. Sai, Abraão, daí é o lugar de Noé. A arca de Abraão, a arca de Noé. O pecado era tal que Deus decidiu destruir o homem. Mas Deus disse a Abraão: constrói uma arca. Então Deus comunica. Agora Deus decide destruir Sodoma e Gomorra por causa do pecado, o nível de abominação. E Deus então Ele vai se comunicar com Abraão, ou com Noé. Agora é Abraão, meu irmão, para com esse negócio aí. Gênesis 18, vai me confundir, né? É você, né, Breno? Gênesis 18, vamos lá. Diz o texto. Vamos para frente um pouquinho, vou achar o versículo. O versículo de número 22. Então viraram aqueles homens o rosto dali e foram para Sodoma. Mas o que aconteceu com Abraão? Observe lá. Abraão ficou ainda em pé diante do Senhor. Aonde que ele ficou? Em pé. Diante de quem? Do Senhor. Quando eles vieram anunciar a destruição de Sodoma e Gomorra, Abraão, ele ficou em pé diante
do Senhor. 23. Olha a ousadia de Abraão. Então Abraão aproximou-se dele e disse, olha o que ele vai dizer: destruirás também o justo com o ímpio? Destruirás o justo com o ímpio? Se houver 50 justos na cidade, destruirás e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão ali? Agora atente para a ousadia, no versículo 25. Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio. Longe de ti esteja, não fará justiça o juiz de toda a terra. Olha a forma que ele ora. Percebe? A ousadia de Abraão em orar. Nós somos tímidos na nossa oração. Ele diz: vai destruir o justo com o ímpio? Longe de ti estejas de destruir o justo com o ímpio. Onde estaria o juiz de toda a terra? Vamos para frente. 26. Então disse o Senhor: se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei o lugar por causa deles. Olha só, se eu achar ali 50 justos, pouparei a cidade. 27. Tornou-lhe Abraão, diga comigo, tornou-lhe. Novamente Abraão vai argumentar com Deus. Eis que agora me atrevi a falar com o Senhor. Olha que coisa. Agora eu me atrevi a falar com o Senhor, ainda que sou pó e cinza. Se porventura de 50 justos faltarem 5, destruirás toda a cidade por causa dos 5? Qual foi a resposta? Não destruirei, se eu achar ali 45. 29. Diga lá, continua Abraão. É o que Jesus nos ensinou. É como um amigo importuno. É como a viúva que persevera, buscando no juiz iníquo a resposta. Agora Abraão está buscando a resposta, não no juiz iníquo, mas no juiz de toda a terra, que julga a nossa causa com justiça e com equidade. Ele está falando com o próprio Deus. Se porventura se acharem ali 40, mais uma vez assentiu: por causa dos 40 não o farei. 30. Disse Abraão: ora, não se ire o Senhor, se eu ainda falar. Se porventura se acharem ali 30, de novo o Senhor assentiu, dizendo: não farei se achar ali 30. 31. Novamente, meu irmão. Tornou Abraão. Vai falar de novo. Ah, mas eu já falei uma vez, não vou falar duas. Às vezes a gente fala assim para os filhos, né? Falei uma vez, não falam duas. Ah, eu já orei uma vez, não oro mais. Novamente tornou Abraão, dizendo: eis que outra vez me atrevi a falar ao Senhor, se porventura se achar ali 20. Respondeu-lhe: por causa dos 20 não a destruirei. Vamos lá. Disse ainda Abraão: ora, não se ire o Senhor. Meu irmão, por que Abraão já não foi de uma vez, né? Já vai conseguindo uns pouquinhos e tal. A pele de quem Abraão queria livrar? A pele do sobrinho, com a sua casa, sua família. Abraão bem sabia quantos eram, mas ele começa com 50, para disfarçar que não era apenas a família dele, que ele estava preocupado em salvar. Vai um pouquinho além. Disse ainda Abraão: ora, não se ire o Senhor, pois só mais esta vez falarei, se porventura se achar ali. Olha o que ele diz aqui, olha o que ele diz: mas esta vez. Ele vai encerrar a conversa. Olha o que ele diz para Deus:
Mas esta vez falarei, se porventura se acharem ali 10. Ele diz, por causa dos 10 não destruirei. Agora atente para o versículo 33. O que está lá? Foi-se o Senhor. Porque Abraão disse, olha, se ele continuasse insistindo, ele chega ao ponto e diz, mais uma vez só. Ele pôs fim. Se ele falar assim, mais 2 vezes, eu vou falar mais uma e vou falar mais uma só. E Deus permanecia lá. Mas quando eu disse mais uma vez, conversa encerrada, Deus falou, tá bom, fala aí. Ele falou 10. E não tinha os 10. Tinha apenas 5. Se ele continuasse insistindo, ele alcançava os 5. E por causa dos 5, Sodoma e Gomorra não seriam destruídos. Ele parou de orar. Ele parou de interceder. Meu irmão, de dia e de noite, Jesus está falando a respeito daquela mulher. Jesus está falando a respeito do amigo importuno, que chega à meia-noite. Se é hora de chegar amigo em casa, isso é inimigo que chega na casa de alguém à meia-noite, né? Alguém que liga para você já 11 horas da noite já não é bem amigo, né? Não sei, estou brincando. Muitas vezes há uma necessidade e você pode ligar para os pastores, tá? Pega o número deles, liga mesmo para eles. Eles vão atender vocês. Liga. Mas manifestou um demônio, não liga não, você mesmo se expulsa. Aí muda a coisa, né? Apóstolo, manifestou um demônio aqui em casa. Aí liga para minha sogra, e minha sogra expulsa demônio por telefone. Não precisa nem ir. Eu me lembro uma madrugada, acordei de madrugada, telefone tocando 2 horas da manhã. Um pastor desesperado vem nos ajudar. Já estamos aqui há 2 dias lidando com um endemoniado e não conseguimos libertar. Era 2 horas da manhã, meu irmão. Quando a Marisa acordou, eu estava pronto para sair de casa. Falou, o que aconteceu? Foi, estou expulsando o demônio. Falou, não, agora não, de madrugada, vai amanhã de manhã. Falei, mas como vai amanhã de manhã? Ela falou, não, vamos sair de casa 2 horas da manhã para expulsar demônio? E tem pastor lá para expulsar? E o clima já pesou, meu irmão. Você acha que eu sou... Você acha que eu sou besta sair de casa se a minha esposa não concordou comigo para expulsar demônio? Não tem sentido. Concordando já não é brincadeira você sair de casa 2, 3 horas da manhã para expulsar demônio. Agora ela nem concorda comigo, eu saí, eu vou ter que dormir. Aí no outro dia eu fui. Mas na verdade, a pessoa já estava liberta, mas uma pessoa 3 dias incorporando e soltando, e aquelas pessoas já não tinham discernimento que a pessoa estava liberta. Tão fraca que ela estava, ela já não conseguia mais falar. E quando perguntava qual o teu nome, ela falava o nome dela meio enrolado. Falou, tá vendo? É mentiroso. Está aí o demônio, mas já tinha ido embora. Faltava discernimento. Mas 2, 3 horas da manhã não é fácil não. Mas de vez em quando é preciso. E não tem hora também não. Os pastores estão à disposição. Glória a Deus, aleluia. Tudo treinado. Mas nós treinamos os nossos líderes para que eles façam isso. Todo crente tem autoridade para expulsar demônios. Expulsar demônios não é uma chamada pastoral apenas, ou apostólica. É para todo aquele que crê. Estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Então é para você. Manifestou, diga, deixa comigo. Eu sei que no começo não é muito fácil não. Eu já passei por pessoas endemoniadas dentro do ônibus. Meu irmão, não é fácil. Dentro de ônibus assim de gente. Outro dia aqui num posto de saúde, manifestou um demônio, o pastor foi expulsar, virou uma confusão. Saiu na mídia, em tudo quanto é jornal. Pastor faz exorcismo na UPA, não sei aonde. Vai fazer o quê? Manifestou, meu irmão. Sai no nome de Jesus. Se o pastor está querendo matar o camarada. Não desista. Não para de orar. Ore insistentemente. Faça como essa viúva. Faça como um amigo importuno. Agora, nós podemos nos tornar agentes de milagres. Diga, agentes de milagres. Observe comigo o Evangelho de João, capítulo 4. Aí é o último texto. João, capítulo 4.
João capítulo 4, versículo 46. João 4, 46. Diz assim: uma vez mais Jesus foi a Caná da Galileia, onde transformara a água em vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Preste atenção. Uma vez mais Jesus foi a Caná da Galileia, onde transformara a água em vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. 47. Ouvindo este homem que Jesus tinha chegado a Galileia, foi ter com ele, e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, que estava à morte. Jesus lhe disse: se não virdes sinais miraculosos e prodígios, de modo nenhum crereis. 49, meu irmão, olha a ousadia desse homem. Ele diz: Senhor, desce depressa, antes que meu filho morra. Respondeu Jesus: vai, e o teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Enquanto ele estava a caminho, saíram-lhe ao encontro os seus servos e anunciaram que seu filho vivia. Perguntando ele a que hora seu filho se achara melhor, disseram: ontem, à 7ª a febre o deixou. Então o pai entendeu ser essa exatamente a hora em que Jesus lhe disse: teu filho vive. De modo que creu, ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal miraculoso que Jesus fez depois de vir da Judeia para a Galileia. O texto diz que Jesus, mais uma vez, ele vai a Caná da Galileia. Caná da Galileia, de Caná da Galileia a Cafarnaum, é uma distância de aproximadamente 30 a 40 quilômetros. De 30 a 40 quilômetros. O primeiro milagre que Jesus fez, ele fez nesta cidade chamada Caná da Galileia. Ele transformou a água em vinho. A água em vinho. Fala do poder transformador que há em Jesus. Ele é capaz, ele pode transformar as coisas. Por isso que eu falei a respeito do casamento. Ele pode transformar um casamento falido num casamento saudável. Quando Jesus ele vai pela segunda vez da Caná da Galileia, aqui no versículo 47 acontece algumas coisas. Ouvindo este homem, quem era este homem? Diz o texto, um oficial do rei. Algumas categorias de pessoas não se aproximavam de Jesus, o rejeitavam, o desprezavam. Reis, sacerdotes, os fariseus, oficiais, eles não se aproximavam de Jesus. Na verdade, eles desprezavam Jesus. E aqui este oficial, ele ouve que Jesus está ali em Cafarnaum, em Caná da Galileia, em Caná, na cidade de Caná da Galileia. Ele está lá e ele ouve falar e ele vai, porque ele já tinha ouvido falar daquilo que Jesus havia feito. Diz o texto 47: chegando, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho que estava à morte. Na verdade, ele chama Jesus para que vá com ele, para que Jesus pudesse curar o seu filho. Jesus diz: olha, se vocês não verem sinais miraculosos, vocês não podem crer. E aí ele diz, olha a expressão que ele fala no versículo 49. Interessante a forma que ele fala com Jesus: Senhor, desce antes que meu filho morra. Ele sabia, um oficial era acostumado a dar ordens, que vai dando, parece que vai dando ordens a Jesus. Quando Jesus vai demorando um pouquinho, ele falou: desce logo. Se não for logo, depressa, vai morrer.
E Jesus simplesmente libera uma palavra: o teu filho vive. O teu filho vive. A Bíblia diz que aquele oficial, ele creu na palavra que Jesus falara. Ele creu. Queridos, aqui há uma chave que fala a respeito do desenvolvimento da nossa fé. Ele creu. Satanás, ele trabalha de dia e de noite para que a incredulidade envolva o nosso coração e envolva a nossa mente. Satanás trabalha para que a gente permaneça no nível racional, lógico e humanista. Esse é o trabalho de Satanás, fazer de nós pessoas simplesmente racionais. Lógico que nós somos seres inteligentes, raciocinamos, mas quando nós olhamos para a palavra e a forma que Deus age, está além disso. E o trabalho de Satanás é nos prender simplesmente naquilo que é racional, lógico e humanista. A Bíblia diz que quando Jesus disse: o teu filho vive, ele creu. E ele vai. Interessante, porque não tinha celular, não tinha um WhatsApp para que ele recebesse uma mensagem: olha, aconteceu alguma coisa aqui, o teu filho foi curado, ele estava à morte. Então ele vai a caminho de Caná da Galileia para Cafarnaum. No outro dia ele encontra algumas pessoas que vinham atrás dele, dizendo: olha, para dizer a ele, informar que o filho dele estava bem. Então chega a notícia: olha, o teu filho, ele está bem, ele foi curado. Jesus, ele pergunta assim: que hora isso aconteceu? Por volta da 7ª hora. Fora exatamente na hora em que Jesus libera a sua palavra. Exatamente na hora. Diga: exatamente na hora. Exatamente na hora. Jesus libera a palavra, ele creu, o milagre aconteceu. Então algumas coisas, elas podem acontecer exatamente na hora, e outras coisas podem demorar um pouco mais. A respeito do demorar um pouco mais, eu vou falar na quarta-feira. Amém? Na quarta-feira nós vamos dar uma sequência aqui, porque algumas pessoas estão perturbadas porque não alcançam a resposta na hora, e parece que demora um pouco mais. Mas mesmo demorando um pouco mais, o justo juiz, ele julgará a sua causa. Interessante, porque a palavra que fora liberada por Jesus, ela não estava condicionada para operar apenas no lugar onde Jesus estava. Alcança alguém que está a 30 a 40 quilômetros de distância. Então a nossa oração, ela não fica restrita ou limitada no lugar. A Bíblia recomenda a oração com imposição de mãos? Sim. Mas recomenda a oração apenas com imposição de mãos para que as pessoas sejam curadas? Não. Então nós oramos, impomos as nossas mãos, ungimos com óleo, mas Deus não está limitado a isso para que Ele possa operar. E a nossa oração feita neste lugar vai alcançar pessoas neste lugar e vai alcançar pessoas que não estão neste lugar. Pessoas que estão distantes, em viagens, elas podem ser alcançadas pela nossa oração. O justo juiz, ele julgará a sua causa. Eu quero que você depois, você vai para a sua casa e você vai escreva a sua causa. Deus falou comigo a respeito de escrever, definir aquilo que eu desejava, aquilo que eu almejava. Escreva, defina, decida o que você quer. Queridos, aqueles dias eu coloquei coisas assim que eram aparentemente absurdas, impossíveis de acontecer. Naqueles dias eu tinha incorporado já, era como uma entidade, o meu limite do banco. Eu usava constantemente, não conseguia me desvencilhar do limite. E o Senhor, lá na Coreia, eu estava na Coreia, Ele disse: escreve aí o que você quer. E eu coloquei lá: não quero mais usar o meu limite do banco. E fui colocando. Dentre aquilo que eu coloquei a compra desse prédio, que não era nosso, nós pagávamos o aluguel. Aparentemente isso é impossível, comprar um prédio como este no centro de uma cidade. E Deus num dia nos deu recursos para comprarmos o prédio.
nos deu mais de R$1 milhão num dia. Deus é Deus. Deus é Deus. Deus pode levantar pessoas, meu irmão, do outro lado do mundo, despertar a pessoa nas madrugadas, para estabelecer conexões, para que sejamos ampliados. Ele pode. Vá diante dele. Nesta semana, comece a fazer algumas anotações. Vem estar conosco na quarta-feira. Nós vamos trazer ao altar e colocar diante do Senhor. E você vai ter uma cópia com você, para você não se esquecer, que muitas vezes a gente ora e se esquece daquela oração que fizemos. E você vai lá cravar diante de Deus. Está aqui a minha causa. Julga a minha causa. Julga a minha causa. Deus vai julgar a sua causa. A equipe de louvor, vem para o altar. Deus vai julgar a sua causa. Não desista. Tudo que Satanás quer é que você continue paralisado, desistido, enfraquecido na sua fé, na jornada. Deus te chamou, Ele tem um propósito para a sua vida, e a sua vida vai ser completamente restaurada para o louvor e para a glória do nome dEle. As suas finanças, o seu casamento, sua empresa, os seus negócios, Deus quer ampliar você e vai ampliar você. Você pode crer nisso? Deus vai nos ampliar de uma forma extraordinária, que o mundo verá e dirá: este povo é verdadeiramente abençoado. O mesmo Jesus que andou lá pela Galileia, que fez sinais, maravilhas e prodígios, Ele está em nosso meio. Pedro, ao encontrar-se com um paralítico na porta do templo, ele diz: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em o nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Jesus, Ele fez uma promessa dizendo: onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei no meio de vós. Preste atenção, olha o que Ele diz: se 2 pessoas concordarem a respeito de qualquer coisa, ser-lhes-á concedido. Se assenta com alguém, entre em concordância com ela. Esposo, esposa, muitas vezes o esposo tem mais facilidade de iniciar a conversa, mas geralmente a mulher tem um pouco mais de facilidade. Chame o maridão, fala: vamos sentar aqui um pouquinho, vamos conversar, vamos alinhar o propósito do nosso coração, e vai ser estabelecido, pode ter certeza. Aí você é solteiro, você é separado, chame alguém, chame o seu líder, chame o seu pastor, chame alguém para concordar com você. Chame alguém para concordar com você. Tem alguém que vai concordar com você. Ah, não tem ninguém, então vem falar comigo, eu vou concordar com você. Mas olha bem o que você vai apresentar para concordar com você. Se coloca em pé. E o seu sangue derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas tua graça me alcançou. Declare: eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Jesus é meu escudo. Está
sobre a sua cabeça. Esta manhã é uma manhã para que você saia deste lugar fortalecido, renovado, cheio de fé, vivendo os seus milagres. O nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus capaz, é o Deus que pode quebrar grilhões e cadeias da nossa alma, as prisões, aquilo que nos limita, aquilo que nos impede de avançarmos, de sermos plenos, completos. Esta é uma manhã de libertação para você, é uma manhã de salvação para sua casa, uma manhã de cura emocional, cura física. Você vai tomar posse do seu milagre. Você vai tomar posse do seu milagre. Pai, no nome de Jesus, nós cremos em Ti, nós cremos em Tua palavra. Pai, nós cremos no poder do Espírito Santo. E agora, Deus, eu proclamo um milagre neste lugar. Eu proclamo milagres neste lugar. Que venha um milagre sobre o casamento, que venha um milagre, Deus, lá no trabalho, que venha um milagre, Deus, na intervenção de prosperidade, que venha um milagre e as causas sejam julgadas. Deus, que cuidado e justiça, o juiz de toda a terra. Tu és o Senhor e juiz de toda a terra. Julga, Deus, a causa dos teus filhos, toma a causa dos teus filhos, desce e contempla a dor, o sofrimento, a angústia do pai, da mãe. Deus, vem, haja agora cura, restauração, transformação. Ordeno a bênção do Senhor sobre a tua casa, ordeno a bênção do Senhor lá no teu trabalho. A cura venha apressadamente sobre o teu corpo. O Senhor te abençoe, te guarde, te fortaleça hoje e para todos sempre, em o nome de Jesus. Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, aplauso a Ele. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que a glória do Senhor venha sobre a sua vida hoje e para todos sempre. No nome de Jesus, diga amém. Escreve lá, na quarta-feira traga, coloque no altar. A bênção do Senhor está sobre a sua vida. Vá em paz, bom domingo para você. Shalom.